Eu estava na linha do lance que se dá a falta que origina depois o gol do Flamengo, e o fiscal de linha não vimos falta, porque ele ao meu lado disse nada, 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 e eu e ele não vimos falta. Já vi as imagens, não são claras, não sei se há outra imagem que me possa tirar dúvidas disso, mas faz diferença porque é um lance que depois resulta no gol do adversário. E é diferente num jogo de mata-mata ter uma vantagem de 1-0 ou ir com o resultado de 1-1. Eu não consigo ver até agora a mão no rosto do Pedro. O Fabrício Bruno abre os braços, é porque é diferente, né? Você abrir os braços procurando o rosto ou o peito do adversário ou o pescoço, e você abrir os braços num gesto de virar o corpo e começar a correr. Ele ganhou por muito na velocidade esse lance, não é um lance que ele vem atrasado, desesperado, atabalhoado. Enfim, todos os jogadores, se tivesse pego no rosto, de verdade, eu olhei a imagem várias vezes, eu não consigo ver a mão do Fabrício Bruno em nenhum momento no rosto. E outra coisa, quem disse que toda mão no rosto é faltosa? Quem disse? A quem vê o contato, a quem vê o contato. HG, não importa, mas se tá dando, estão dando errado. E assim, só para falar, eu sei que o lance nem tá mostrando. Gente, para deixar bem claro, eu acho que o Matheus Henrique deveria ter sido expulso, tá? Aos 10. A gente vai. Não, só um minuto, por favor. Depois você fala. Não borrifa, não. Por favor. Não borrifa, por favor, que eu tô completando. Depois você fala o que você quiser. Valtão. Então, assim, o Matheus Henrique deveria ter sido expulso. E, cara, de verdade, falar que é falta num jogo de Libertadores, onde vários contatos aconteceram na partida, mais bruscos do que o dito contato para quem consegue ver a mão no rosto. Cara, dito isso, teve uma falha, sim, no gol. Acho que o Caio Jorge poderia ter subido atrapalhando um pouco mais o Ortiz. É uma bola que o Cruzeiro tem dificuldade, mas não foi falta. Assim, isso não deveria acontecer. Não foi absolutamente nada. Nada. Você pode falar o que quiser desse lance, mas sobre falta, para mim, eu não consigo enxergar de verdade o contato da mão direita do Fabrício Bruno no rosto do Pedro. Pelo contrário, o Pedro deve talvez ele ter visto a mão se aproximando e já cai no chão fazendo toda aquela cena. Eu não considero isso falta, assim, em hipótese alguma. Isso me lembrou, inclusive, o lance envolvendo o Suíça e Argentina do Embolou, jogador da Suíça que foi expulso por simulação. Cara, se isso tivesse valendo hoje no futebol brasileiro, era pro Pedro tomar cartão amarelo. O Pedro tomar o cartão amarelo. Então, assim, sinceramente, não foi absolutamente nada. Para mim, o Pedro ainda simula nesse lance, porque ele cai como se tivesse tomado a maior tapa do mundo na direção do rosto. Eu não achei absolutamente nada nesse lance. Eu vou puxar agora um pouquinho para frente. Continuando o lance. Mais uma vez o Cruzeiro falhando em bola aérea. Né? Já falei isso aqui algumas vezes e eu revi hoje várias vezes. Não, nem para acontecer, Breno. Não, eu revi várias vezes o lance, né? O Caio Jorge marcando o Léo Ortiz. E o Caio Jorge não pula. Né? E aí ele pula sozinho, cabeceia, bate na trave, aí no rebote, Paquetá, iluminado, o cara entra, a primeira bola dele, ele chuta e faz gol. Esse é um ponto que já tem sido recorrente aí no Cruzeiro. Eu já falei isso aqui, não foi uma, duas, três vezes, não. E aí num jogo como esse, que pode se decidir numa bola parada, pode custar caro. Ontem, por exemplo, custou um empate para o Cruzeiro. O Arthur Jorge tem que dar uma olhada. Isso, e eu não estou falando que não era um zagueiro dessa vez, não. Dessa vez era até um atacante, que eu não sei nem se era o papel ali, de repente, do... Geralmente né, Breno? A gente vê os atacantes, às vezes, perseguindo os zagueiros. Mas nesse ponto aí, talvez não seria melhor, sendo mais alto, você colocar um zagueiro mais alto... É que os zagueiros mais altos, geralmente, na marcação de bola do Cruzeiro, cada equipe fica o Fabrício Bruno. Né? Eles marcam mais por zona e não individual. E deixam os outros... Ficou nítido que assim, o Caio Jorge não teve o cacoete ali. Não, ele podia ter subido atrapalhando, O Léo Ortiz cabeceia inteiro, né? Inteiro. Eu acho que aí fica muito mais fácil para um cara que tem essa qualidade. E esse é o ponto. De subir, pelo menos, para atrapalhar. Sim. Que foi o que eu disse aqui. Cara. Que foi o que eu disse aqui. Eu acho que outros também disseram. No lance questão do Renier. Isso, contra o Remo. Você também falou, né? Aqui, por isso que eu vi que faltou a Cara, você vê que você não vai ganhar a bola, olha o corpo e sobe junto. Exatamente. Não é só vai no corpo, não, porque senão é pênalti. Sobe junto aqui, ó. Claro que você perdeu o Fagner e perdeu o Romero. Ontem demonstrou que isso tem um peso. O William foi bem, o Elton colocou, mas ele não está no mesmo nível
da importância que o Fagner tem, o Romero, né? O Matheus Henrique, eu até tive a percepção, não sei se vocês concordam, que eu acho que por ele ter tomado o cartão muito cedo ali, aquilo ali... imagino que também. Aquilo ali eu acho que altera... Mexeu no jogo dele. Mexe, Condicionou. né? Porque e outra... E tem gente achando que o fato do Gerson e do Matheus Pereira também estarem pendurados, que isso influenciou. Eu já acho que não. Do Matheus Henrique, eu acho eu esperava mais o Matheus Pereira. Aliás, os protagonistas, né? Do lado do Cruzeiro, o Matheus Pereira. E do lado do Flamengo também o Arrascaeta, que pra mim fez um jogo assim que não é do nível dele. Que bom pro lado do Cruzeiro. Agora, muito difícil, cara. Um resultado que, para os dois lados, eu acho que foi um jogo bem equilibrado. Apesar do Cruzeiro ter colocado aí que só deu um chute a gol. Mas olha o outro lado do Cruzeiro, do Flamengo. Olha o banco do Flamengo. Olha as alterações que o Flamengo fez. E ainda, cara, o De La Cruz ficou no banco e não entrou. Nós estamos falando de um elenco muito forte. O Cruzeiro soube lidar com essa situação e vai jogar completo, cara. Ele vai jogar completo no Maracanã contra o Flamengo. Agora, eu só acho que tem um leve favoritismo ao Flamengo pela questão dele estar jogando em casa, né? E tem um elenco maior, mais forte do que o do Cruzeiro. O Flamengo já entrou para essa perna como Com favorito, né? É isso. Assim. Mas podia do ter... confronto, né? Do Do confronto. Mas eu acho que no geral, assim, eu sei que eu vi alguns torcedores do Cruzeiro em rede social lamentando e tal. Gente, olha quem estava do outro lado. Era o Flamengo. O Flamengo né? é rubro-negro, mas com todo respeito, não é Atlético Goianiense não, gente. Eu acho até, só para discordar dessa fala do Thiago, eu acho o Flamengo um bicho-papão, sim, tá? Não, eu acho. A minha opinião, Thiago, eu respeito a sua. Pô, tô te dizendo, sim, eu acho também. Eu acho que é um bicho-papão, só que o Cruzeiro tem mecanismos para enfrentar esse bicho-papão. Então não é um bicho-papão. Thiago, ele aqui... bicho-papão assusta a gente. Não, cara. De casa, assim, aí vem um bicho-papão. Não, eu sou o bicho-papão, no caso da minha própria vida, toda vez que eu encarei o espelho. Então, assim, o Cruzeiro tem argumentos. Você é bonito, irmão. Só para falar a respeito do Flamengo. Acabei falando aqui ontem da possibilidade de Bruno Henrique ser o titular no lugar de Pedro, por conta do Jardim querer explorar a questão de contra-ataque. Só que ele foi além. Ele colocou o Plata também. Ele colocou o Royal. E com isso Plata. Ele deu muito. Ele causou problemas para o Rojas o jogo inteiro. Eu acho que até lembrando, né? O Rojas fez apenas seu 7º jogo como titular do Cruzeiro, em jogos oficiais. Ele jogou ali contra o Defensor e contra o Grêmio, mas ele teve dificuldades demais. O Plata deu um baile nele, na verdade. Então foi um Flamengo com uma característica de jogadores diferentes, mas que não ficou explorando bola longa. Um Flamengo de muita bola no pé e jogo próximo, e aí é bem complicado. Pulgar e Jorginho são absurdos jogando nesse meio campo. Eu não posso deixar de citar um negócio que ontem me chamou muita atenção, que a gente estava sempre naquela de falar sobre garotos e tudo mais. Cara, o Zé Lucas entrou muito bem. Isso? Né? Eu acho que ele demonstrou aí que, Bom pra cacete. se você for colocar para depender hoje de Matheus Henrique e Zé Lucas, eu acho que o Matheus Henrique vai ficar no banco. Daqui a pouco eu acho que vai rodar. Vai. Porque ontem ele mostrou muita personalidade e num jogo assim, dificílimo, estádio lotado, você tem várias coisas, várias nuances, você pode falar assim, olha, esse menino vai sentir. Personalidade absurda. E o seu pior dia hoje. É Toma meu aqui, pior HG. dia. Toma Meu pior aqui, dia. HG. O Matheus Henrique, na entrevista, ele pegou e colocou: eu fiquei com medo de ser expulso, porque ele sabe da gravidade que foi o movimento. Ele sabe então, que foi pra ser expulso. se o próprio jogador falou isso, é porque ele entende se ali... Você achou que foi pênalti no Natanael aquele dia na Arena MRV? Ele falou que não sabe. Se ali acontece a expulsão, o Matheus ia sair de cabeça baixa e triste e sem reclamar. Porque ele mesmo, na entrevista que ele dá depois do jogo, ele entende que teve uma força. Então, poderia ter sido expulso. Então poderia ter sido Poderia. expulso. Poderia E ter por que sido que não expulso. foi? Aí o Isso eu tô Matheus, tentando o explicar. próprio Matheus Henrique fala: eu fiquei ainda mais, fala dele, ainda mais preocupado quando vi sangue. Gente, é o cara, acabou de fazer o lance ali, ele é jogador, ele tá nessa vida há muito tempo. Ele sabe quando ele faz alguma coisa que pode gerar uma punição maior. Não foi bom para o Cruzeiro, mas tá no direito do torcedor flamenguista reclamar sim. Tá no direito dele. Segura aí, HG, segura aí.
Não, quer não. Segura Breno. aí. Quer não. Tô te quer dando não. a boia não pra quer você não. segurar quer não, pra te Breno. ajudar. Eu vou te ajudar. Não, deixa eu falar. Paulo Deixa eu ajudar. Caravina, Caravina se perdeu outro dia aí, tá? E Ana O Caravina se perdeu eles outro estão dia. querendo Aqui, ó. jogar a boia pra Aqui, você. tá bom, Você vai Gaguinho. querer jogar. Tá bom. E outra coisa, não é só vocês, É só não. você que A fala. arbitragem ontem de Ué, fala o que era pra campo falar. e o VAR. A Aí ele arbitragem se de impõe, campo e o fica na VAR. frente da Tá tela, a todo tela mundo é toda errado. Só dele. eles estão Não, certos não, aqui. não, não, Só não. eles estão Ei, certos. não me inclui Peraí, nisso, não. só eles Eu estão também certos sou aqui. contra a expulsão. Pois é. Nós vamos, Eu acho que o árbitro o acertou. torcedor de casa Nossa. vai entender porque o HG está sendo bairrista e ele sempre fala que ele é bairrista. Então é isso, porque se fosse ao contrário, se fosse um jogador do Cruzeiro, ele estaria aqui dizendo que deveria o jogador do Flamengo ser expulso. Não, não, Ô, só gente, expulso foi não, sair nítido, no camburão. Foi nítido. Ele não foi na bola, ele acertou ali, ó, direto. Eu Cara, acho que ele vai pra tirar É, a mas bola. ele acertou Sim, o jogador que do sem Flamengo. querer também Raspando, é pra, expulso. e sem querer Acabou. também é pra expulsão. É isso. É simples. Pronto. Eu sou o Agora, cara... você tá querendo se apegar, eu não sei no quê, pra poder... Não, você tá querendo Mas criar eu, Breno, polêmica, é isso. eu não é um trato- remédio, não, é alguma não, coisa. mas eu também não tem expulsaria. condição. Eu me preocupo, mas eu eu me expulsaria. preocupo com a integridade dos jogadores, de qualquer time que seja. Ué, mas você- tá? e quem, De e quem qualquer pensa time- diferente não se preocupa? Não, eu acho que não. É porque normalizar tá uma achando entrada errado. dessa, Tá tudo bem. achando errado. Não tem problema. Então, assim, pra mim, clara Tá gaguejando. decisão de expulsar o Matheus Henrique, deveria ter sido expulso, tá? Quem tá reivindicando a expulsão, pra mim, tá correto. E quem tá nesse papo de a perna dobrada, a perna do Vitor Gabriel também tá dobrada, tá? No lance com o pé. Não tá, não. Não com tá, não. HG, eu tô com o HG nessa aí, cara. Porque, pra mim, quando ele entra com a perna dobrada, reduz totalmente a intensidade do lance. Nossa, hein, que lindo. A perna não é quebra isso, quando cara. entra Mas com a não perna quebrou, dobrada. tanto é que não quebrou. Pô, Ah, não então tinha quebrou. que quebrar. Então só tem que expulsar quando Ah, quebrar. só quando Que lindo, quebrar. hein, Thiago? Não é Por que só que você não quando monta um quebrar. outdoor? Não é só Não arranja quando trabalho com quebrar. essa Não é frase. só quando Por que quebrar. você não montou um Mas outdoor não com isso? quebrou. Se não quebrou, O não tem que fato é expulsar. isso, não Thiago quebrou. Fernandes, Não o quebrou, poeta. Malu, mas não Parabéns. quebrou. Monta um outdoor com isso, Se então. quebrar, Que a lindo, perna hein? dobrada também Pô, quebra, se não mas não quebrar, quebrou. não tem que expulsar. Mas não quebrou, Que Maluzinho. ótimo, hein, Não cara? quebrou, cara. Nossa, cara. Não tem o que discutir. Você devia se envergonhar de falar Não isso. tem que me envergonhar de Puta nada, cara, merda. porque não foi falta pra vermelho. Era pra amarelo e pra mim ele tá certo. Eu entendi a explicação do Caravina, que você tá criticando, do Simon, que você Critico também tá mesmo. criticando, e da Se é Ana papa Paula pra você, Oliveira. não tem que ser papa pra Não é mim, papa, não, eles hein? não são Vai- papas vai pra mim. rezar uma missa Tô pro dizendo Caravina, que nada você que disso. quiser. Eu gosto dele como comentarista de Ótimo, arbitragem. então reza. E, Fala e pra levar o pro próprio Vaticano. Simon disse a mesma coisa. A Ana Paula Oliveira disse a mesma coisa. Eu concordo Isso, com faz um eles, cara. conclave com Eu todos entendi eles. o que todos eles Os papas explicaram. do apito. E pra mim não era pra expulsão, é simples. Eu não expulsaria o Matheus Henrique, pra mim o árbitro da partida acertou. Ó, vamos lá. Com todo equilíbrio. Com todo equilíbrio aonde? Que me é Aonde peculiar. tem A equilíbrio? gente me é Ah, peculiar. isso é brincadeira. A gente ficar discutindo isso aqui é brincadeira, a imagem Veja é bem, clara. o ato estava próximo ao lance, o VAR viu o lance com muito critério, muito cuidado, entendeu Caramba, que velho. como a perna não estava estendida, Meu Deus. merecia o cartão amarelo. Então eles entendem que a intensidade pode ter sido baixa, mas a perna não está estendida Meu também. Deus. A maioria dos árbitros que avaliaram o lance também não expulsariam, né? E aqui os Deveriam árbitros... ter uma reciclagem Os então, na árbitros do arbitragem. programa, A ótima arbitragem os brasileira. árbitros do programa, eles estão aqui tentando convencê-lo, você que está do outro lado, né, de que deveria ter sido expulso. A gente não precisa, não. A pra imagem- a imagem convence todo para os mundo. árbitros, para o VAR, para o árbitro de campo, para Então- todo mundo, então- não era para então, ser expulso. peraí. O André também acha que não, né? Então, peraí. desculpa, O Daniel vocês da são, Frontelink também vocês acha que são não. a minoria, Não, uma minoria. é. O bom do debate, peraí, Eltinho. Então vamos combinar Calma uma um coisa, pouquinho. peraí, O bom parou. do debate, sabe o que é? Parou, Que eu tá acho do errado. cacete ter Tá debate, errado. ter muita gente. Tá errado. O André tem umas teses que são maravilhosas. Uma delas é que Muito quando boas. você vai, o André tem umas teses que são maravilhosas. Uma Principalmente delas é do quando você atacante do vai, Cruzeiro. era isso, quando você vai para uma entrevista e faz uma pergunta e o entrevistado diz assim, sua pergunta foi muito boa, é porque sua pergunta foi uma merda. Porque ele ficou muito à vontade para responder. Pergunta boa é aquela que deixa o cara desconcertado, né? Aqui, ó, vai rodar em todos vocês, chega em mim, para. Eltinho, não a comento. coisa que eu mais não gosto comento. é de te corrigir, Não Eltinho. comento, não A comento. gente gosta de você, a Arbitragem gente só eu não discordou. comento. Não estudei para isso. A gente só não estudei. discordou, Eltinho. Eu não estudei. Precisa estudar, eu não, não é só a estudei. gente assistir. A gente só discordou, eu não estudei, Eltinho. não. Eu tenho 46 anos Não acompanhando parece, futebol de não vida. parece. De vida. Ó, 25 só trabalhando com isso. Eu Vou te dar não um abraço. comento mais arbitragem. abraço? Não tem Dá um dessa. abraço. Não Aqui, tem dá um abraço. dessa. Não tem dessa. Você quer um Não tem abraço? dessa. Que o comentário foi para diminuir. Eltinho, Não. Eltinho, Não, e quem mas que a ele gente, brincou com ô, Eltinho, você, quem não. que a gente vai Ele corrigir se brincou você com parar você, de irmão. falar de arbitragem? Vem cá, vem me dar um abraço. Não tem não ninguém fala para de corrigir Vamos o aqui no meio, dá um programa. abraço. Dá um abraço. Vai Dá um ficar abraço, ele larga, difícil, ó, pô. HG. Vai ficar difícil. Fica Quem que a bem gente vai ter nós para dois, Não tem corrigir? problema não, Elton. Eu continuo comentando por mim e por você. Dá um Firme e abraço forte. nele lá.
O confronto entre Cruzeiro e Flamengo nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, ficou marcado também por um episódio fora das quatro linhas. A torcida celeste direcionou críticas ao técnico Leonardo Jardim, atualmente no comando do rubro-negro e com passagem recente pela Toca da Raposa II. Antes do início da partida e ao longo do duelo, torcedores exibiram notas falsas com a imagem de Jardim, retratado com o nariz de Pinóquio. O material fazia alusão a uma suposta falta de sinceridade do treinador e trazia expressões como mercenário falso sem caráter e sem palavra. A insatisfação dos cruzeirenses tem origem na saída do português do clube. No encerramento da temporada de 2025, Jardim recusou uma proposta de renovação contratual, alegando questões familiares. Na época, afirmou que precisava dedicar mais tempo à esposa, que enfrentava problemas de saúde, e garantiu que não assumiria outra equipe no futebol brasileiro. Entretanto, poucos meses depois, em março, o treinador acertou sua chegada ao Flamengo. A decisão foi mal recebida por parte da torcida do Cruzeiro, que se sentiu enganada pelas justificativas apresentadas quando ele deixou o clube. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!